Um dos maiores bancos dos Estados Unidos quebrou, e essa é a maior falência de um banco desde a crise de 2008. Aí o pessoal já ficou desesperado sem saber o que fazer e pior, se um banco tão grande assim simplesmente quebrou, o que vai acontecer com bancos menores onde eu deixo meu dinheiro? Será que o Nubank, Banco Inter, C6, entre outras startups, podem quebrar assim também? Nesse vídeo eu vou te explicar tudo o que está acontecendo e te responder tudo isso, para deixar você tranquilo e te mostrar como você pode medir a segurança do seu banco. E se você é nova ou novo por aqui, a gente fala sobre finanças e investimentos de forma simples que é para todo mundo entender, mas também de forma bem completa que é para você sair desse vídeo sabendo de tudo. Então já se inscreve no canal e acompanha nosso conteúdo, que tudo isso aqui vai somar muito na sua vida. Bora pro vídeo. Mas antes de responder se o seu banco vai falir ou se tem risco de acontecer alguma tragédia igual a essa, vamos entender primeiro o que está acontecendo no mundo. Como eu já falei, o Silicon Valley Bank, o SVB, quebrou. Mas por que isso aconteceu? Primeiro, olha só como é que um banco funciona. Eles captam o dinheiro de duas formas: quando as pessoas depositam seu dinheiro lá ou emitindo CDBs para os investidores comprarem. E esse dinheiro vai ser usado para fazer seus serviços, como os financiamentos, empréstimos e tudo isso. Mas os bancos também compram títulos do Tesouro na renda fixa, porque eles não são malucos de deixar seu dinheiro excedente debaixo do colchão sem render nada. Então eles investem esse dinheiro nos títulos públicos também. E quando o pessoal vai sacar o dinheiro do banco, tem que ter um controle ali também, porque o dinheiro do banco está sendo usado nesses financiamentos, empréstimos ou investidos em títulos públicos, e não está disponível completamente ali para você sacar na hora que você quiser. Então, se muita gente quiser resgatar o dinheiro todo de uma vez, o banco não vai conseguir pagar tudo aquele de uma vez e vai praticamente quebrar. E foi exatamente isso o que aconteceu com o SVB. Todo mundo quis resgatar seu dinheiro de uma única vez, o banco não deu conta e faliu. Mas para piorar essa situação, os títulos americanos estavam com a taxa de juros zeradas. Então, para o banco investir em títulos públicos e ter um rendimento maior, ele tinha que comprar títulos mais longos, títulos prefixados ou indexados à inflação. Isso significa que quando você compra aquele título, você já sabe quanto vai receber e quanto tempo tem que deixar seu dinheiro ali. Mas para ter uma rentabilidade maior, esses prazos são muito longos, às vezes 5, 6, 7 anos que você tem que deixar seu dinheiro investido ali. Mas se você for tentar resgatar antes do prazo, pode ser que você ganhe mais ou menos do que o combinado. Vai depender da taxa de juros do país. E o que aconteceu foi que a taxa de juros dos Estados Unidos teve um aumento muito grande agora em fevereiro. Então aconteceu o seguinte: o banco comprou vários títulos quando a taxa de juros estava baixa. Então aqueles títulos estavam rendendo muito pouco. Então o que eles fazem? Eu vou ter que vender esses títulos para devolver o dinheiro aos clientes que estão sacando. Mas se eu tento vender um título que está com a rentabilidade muito baixa, tendo novas opções no mercado com a rentabilidade bem mais alta, como a taxa de juros subiu, então ele vai vender aqueles títulos muito baratos tendo prejuízo, porque ninguém vai pagar caro em um título rendendo pouco, tendo opções bem melhores no mercado. E o SVB é um banco em que seus clientes são as grandes empresas do Vale do Silício. Então eles têm poucos clientes, mas cada cliente tem uma quantia muito alta depositada ali no banco. E isso foi o que piorou a situação, porque pouca gente sacando já seria uma quantia muito alta para o banco, e todo mundo sacando de uma vez só, pior ainda. Então nos últimos dias o SVB soltou um resultado negativo, mostrando que teve prejuízo no último trimestre. E no outro dia, um outro banco um pouco menor também quebrou por esse mesmo motivo de saques. Então isso assustou o pessoal que começou a sacar tudo de uma vez só do SVB. Moral da história: o medo de um banco quebrar faz ele quebrar, porque o pessoal sacar demais um dinheiro que não está totalmente disponível ali para ele, coloca o banco em uma situação muito perigosa, como a gente viu aqui. Mas e o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC? Lá nos Estados Unidos tem um mecanismo bem parecido com o daqui. Aliás, a gente foi quem invejou o mecanismo de lá, que é o FDIC, que seria o Fundo Garantidor de Crédito dos Estados Unidos. Eles garantem até 250 mil dólares por cliente, mas lá tinham clientes brasileiros que tinham até 50 milhões de reais aplicados nesse banco. Então não tinha condições de o FDIC cobrir isso tudo. E o pior é que um banco quebrando vai complicar outros bancos também que tenham relação direta com ele, vai quebrar empresas que tinham parcerias e dívidas, esse tipo de coisa, tudo isso. Por isso que é uma situação muito complicada no setor financeiro, não só dos Estados Unidos, mas em boa parte do mundo. Além disso, esse caso desperta muito medo nas pessoas, porque um banco tão grande quebrando leva a gente a pensar: será que o meu banco é seguro? Será que eu devo sacar meu dinheiro também do meu banco para não acontecer isso comigo? E aí que entrou o desespero do pessoal perguntando sobre o Nubank, sobre o C6, sobre o Banco Inter e todos esses outros bancos que o pessoal deixa dinheiro. Então vamos aprender agora como analisar a segurança do seu banco e responder se esses bancos realmente têm chance de quebrar. Então pessoal, para medir a segurança do seu banco, eu separei 3 indicadores aqui para vocês ficarem bem atentos e dar uma olhada lá no seu banco se eles têm esses 3 indicadores bons também. Para isso eu posso usar esse site aqui, olha só, o Banco Data. Ele não é o melhor site do mundo não, mas é um quebra-galho bem interessante pra gente. Eu posso ver aqui, olha só, respondendo a primeira pergunta do vídeo: será que o Nubank vai quebrar? Vamos dar uma olhada aqui nos indicadores do Nubank. Primeiro a gente pode ver, olha só, o índice de Basileia
o índice de imobilização e aqui a gente pode ver o lucro do banco conforme os anos passam. Então primeiro a gente vai dar uma olhada no lucro do banco, ou seja, se o banco só dá prejuízo, quer dizer que ele tem uma chance maior de quebrar. Por quê? Prejuízo atrás de prejuízo, vários anos seguidos, a gente sabe que não dá para manter uma empresa assim. Então é bom sempre dar uma olhada para ver se seu banco está dando muito prejuízo. E aqui a gente pode ver, olha só, o Nubank deu prejuízo em 2019, deu prejuízo em 2020, então em 2021 já deu um lucro de 800 milhões, um lucro bem alto comparado aos prejuízos anteriores. E aqui em 2022 também teve um lucro de 684 milhões, já um lucro bem alto também, compensando aqueles prejuízos que ele deu. Mas por que o Nubank dava prejuízo? Porque é um banco que ele estava investindo muito em capturar clientes. Depois que captura o cliente, aquele cliente é caro para capturar. Então depois de um tempo os clientes vão começar a dar lucro. E essa era a estratégia do Nubank. Então por isso que é bom você saber o porquê daquele prejuízo, o porquê daquele lucro também. E aqui a gente pode ver, olha só, o índice de Basileia também, que é medido num termômetro aqui nesse site. O que é o índice de Basileia? O banco trabalha de uma forma extremamente alavancada, ou seja, ele empresta um dinheiro que nem é dele totalmente. E esse índice de Basileia diz exatamente isso, ou seja, o índice de Basileia do Nubank é de 17,7%. Isso significa que de todo o dinheiro que o Nubank empresta, apenas 17% é dele. Quando esse índice é muito baixo, a gente vê que o banco está emprestando dinheiro demais que não é dele. E isso coloca o banco em risco, porque se muita gente for sacar dinheiro de uma vez, a gente vê que o banco não tem o dinheiro todo nem para emprestar para o pessoal, imagina para pagar todos os saques. Então o índice de Basileia é muito importante porque diz exatamente isso. Então o Banco Central coloca uma margem segura ali para o índice de Basileia. Ele diz que o índice de Basileia que for menos que 11% já é considerado muito arriscado. O que é acima de 11% já é um índice considerado mais aceitável. E a gente pode ver aqui, ó, que o Nubank tem um nível aceitável, que é de 17,7%. Então isso aqui já é um passo para você ficar mais tranquilo com seu dinheirinho aí no Nubank. E outra coisa bem interessante é o índice de imobilização. Esse índice é tão importante porque diz a liquidez do seu dinheiro que está lá naquele banco, ou seja, significa que do dinheiro que o banco tem, apenas essa porcentagem de imobilização é a que não está disponível para os clientes agora. Então se muita gente for sacar o dinheiro de uma vez, a gente vê que o Nubank tem um índice de imobilização de 0,5%, então o Nubank não consegue pagar aquele 0,5%, mas todo o restante ele consegue pagar. Então esse número, quanto menor, melhor. Se ele tiver um índice muito alto, tipo, sei lá, uns 50%, a gente vê que é um índice muito arriscado, porque metade do dinheiro o banco não consegue pagar. Então, como esse índice aqui é bem baixo, já mostra uma segurança bem maior do Nubank para você ficar um pouco mais tranquilo aí também. Lembrando que o Nubank tem o RDB, que tem a mesma garantia do FGC. Se acontecer do banco quebrar e você tiver dinheiro lá, você vai conseguir seu dinheiro de volta. Só que para pegar esse resgate é uma coisa que demora, leva tempo. Seu dinheiro vai ficar parado lá por bastante tempo até você conseguir isso, e é uma coisa bem chata que você não quer que aconteça. Por isso que é importante dar uma olhada nisso do seu banco também. Vamos dar uma olhada aqui em outro banco, Banco Inter, banco bem famoso aí do pessoal também. Vamos dar uma olhada aqui, olha só, o índice de Basileia é ainda maior, olha só, 29,8%. Um índice de Basileia muito bom, vendo que o banco tem muito mais dinheiro disponível, olha só. O índice de imobilização já é um pouquinho maior, olha só, 5,7%. Já mostra um risco um pouquinho maior. Mas também a gente pode considerar um índice baixo, porque 94,3% está disponível para o pessoal sacar aí. E aqui a gente vendo o lucro do banco, a gente vê, olha só, um lucro de 79 milhões em 2019, um lucro de 166 milhões em 2020, 91 milhões, 68 milhões. Ou seja, também é um banco que vem dando bastante lucro. Então talvez você não precise se preocupar tanto assim com o Banco Inter também. E aqui a gente pode ver outro banco aqui bem famoso, que é o C6 Bank. Vamos olhar o C6 Bank, olha só. Vamos descer aqui para ver os lucros. Não tem lucro, só tem prejuízo. Não tem lucro, só tem prejuízo. Olha só, 2019, prejuízo de 186 milhões. 2020, 636 milhões de prejuízo. 761 milhões de prejuízo. 862 milhões de prejuízo. A gente vê que quanto mais o tempo passa, mais prejuízo o C6 Bank dá. Porém, como eu te falei, o C6 Bank usa a estratégia do Nubank. Ele gasta dinheiro para capturar clientes. Depois esses clientes vão começar a dar lucro, ou seja, é um investimento para longo prazo. Então é bom vocês darem uma olhada nas estratégias dos bancos também. Mas a gente pode ver aqui, olha só, o índice de Basileia, 17%, quase a mesma coisa do Nubank. Então a segurança aqui do dinheiro que eles emprestam, 17% é dele, ou seja, tem um índice aceitável também. E o índice de imobilização é 5,3%, quase a mesma coisa do Banco Inter, ou seja, um índice um pouquinho mais alto do que o Nubank, mas também é um índice baixo, ou seja, é um banco que mostra ser um pouco seguro também em questão a isso. Então, comparando esses três, a gente pode ver o seguinte: o Nubank tem mais chance de pagar os depósitos porque ele tem um índice de imobilização mais baixo. O Banco Inter é o banco que eu achei um pouco mais seguro, por quê? Porque ele deu lucro em todos os anos, ele tem um índice Basileia muito melhor
melhor do que os outros, tem um índice de imobilização um pouco mais alto, mas mesmo assim, comparando tudo, mostra ser um pouco mais seguro. Isso não quer dizer que os outros não sejam seguros. E o C6 Bank mostra ser o piorzinho de todos aí, mas por causa da sua estratégia, né? E a gente pode dar uma olhada em outros bancos aqui, a gente pode ver que esse site é um pouco bugado, porque olha só, se eu abrir outras contas aqui, às vezes não mostram esses índices de Basileia e imobilização. Talvez você tenha que procurar no Google para saber melhor. Eu abri aqui, olha só, o Mercado Pago e não mostra esses dois. Deixa eu atualizar a página aqui para ver se vai. Não vai. A gente pode ver que esse site aqui também deixa um pouquinho a desejar às vezes. Mas você já sabe o que é que você tem que olhar, então dá uma procurada no Google, não custa nada, rapidinho você vê isso. Aqui a gente pode ver, olha só, prejuízo todos os anos, PagSeguro também, lucro todos os anos, e que lucro, hein, que o PagSeguro tá dando, olha só, 1,5 bilhão, 1,4 bilhão, 1,2 bilhão. Em 2022 foi um pouco mais fraquinho, mas ainda foi um lucro bem alto, 651 milhões de reais, ou seja, esse banco aqui, o PagSeguro, a gente vê que prejuízo está longe dele, né? Mas então, pessoal, já te mostrei os índices para vocês verem do seu banco também, já te mostrei se seu banco é seguro ou não, e agora você já sabe fazer sua própria análise. Olha só o quanto você aprendeu nesse vídeo aqui. E agora eu tenho algumas dicas finais para deixar seu dinheiro muito mais seguro. Primeiro, deixe seu dinheiro em mais de um banco, mesmo que você tenha pouco dinheiro, porque mesmo que o FGC cubra até 250 mil reais por pessoa, por instituição financeira, e mesmo que você tenha muito menos do que isso, é bom deixar em mais de um banco, porque se o seu banco vir a falir, pode ser um pouco complicado e demorado de você resgatar aquele dinheiro. Então é melhor você diversificar um pouco para, se um banco quebrar, pelo menos você tem dinheiro em outro banco para usar aquele dinheiro até você conseguir resgatar o outro. Segundo, dê sempre uma olhada na saúde financeira do seu banco, como eu te mostrei aqui, usando todas essas dicas, usando todo esse passo a passo, olhando todos esses indicadores, porque assim você tem uma chance muito maior de ter o seu dinheiro em um lugar seguro. E terceiro, se inscreva e acompanhe o nosso canal para ter mais informações de muita qualidade igual essas aqui. Então pessoal, esse vídeo deu um trabalho enorme para fazer, eu tive que estudar os bancos, analisar aqui junto com vocês tudo isso e trazer todas essas informações completinhas, detalhadas e tudo de graça aqui para você. Então eu acho que eu mereço a sua ajuda também, não é mesmo? Então me ajuda com aquele seu like, sua inscrição aqui no canal, que dá uma ajuda enorme a gente continuar crescendo no nosso canal e trazer mais conteúdo para vocês. Compartilha esse vídeo com um amigo que talvez se interesse e comenta qualquer coisa aqui abaixo, que eu gosto muito de responder vocês também. Faz o seguinte, você pode comentar aqui abaixo qual banco você usa, que a gente pode abrir uma discussãozinha básica ali para ver se esse banco é seguro ou não. Então acompanha sempre a gente aqui para você aprender a cuidar cada vez melhor do seu dinheiro e conquistar a liberdade financeira. Um grande abraço para você e assista esses dois vídeos aqui que vai falar um pouco mais sobre esses bancos, a segurança e rendimento também. Te aguardo lá.